Bom dia, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Na aula de geografia de hoje, o assunto é as coordenadas geográficas, tá? Esse assunto está no livro de geografia, na página 16, tá? É o começo do capítulo, onde tem esse assunto, ok? Então, o que são as coordenadas geográficas? As coordenadas, coordenada é uma palavra que quer dizer organização, que quer dizer um jeito que se organiza uma coisa. A gente coordena algo quando a gente está organizando isso que a gente está fazendo. Geográfica já tem a ver com a matéria que é a geografia, que estudamos na escola, ok? Então, coordenadas geográficas são o quê? São orientações, que existem na geografia, para a gente poder localizar nos mapas, e no globo terrestre que encontramos os países, os polos do planeta, que é o polo norte, acima, e o polo sul, os hemisférios, que é o quê? Que são a região acima da linha do Equador, e o hemisfério sul, que é abaixo da linha do Equador. Então, para poder localizar os continentes e todas essas coisinhas que existem nos mapas que representam o planeta Terra, com seus continentes e os seus países, existem as coordenadas, tá? Essas são as coordenadas da geografia que vão nos mostrar, as ideias que tem para a gente poder saber fazer uma leitura de um globo terrestre, para a gente saber fazer uma leitura de um mapa, ok? Então, a primeira coisa que a gente entende como coordenada geográfica é que são linhas imaginárias. Olha só, linhas imaginárias que existem no desenho de todo o mapa e também de todo o globo terrestre que a gente encontra. Então, todo objeto desse que está aqui na minha mão que a gente encontra, que pode ser facilmente comprado numa loja, é até baratinho. Esse do professor custou R$12, só para ter uma ideia. E também em mapas, como esse que está logo aqui atrás de mim, que já eu vou mostrar para vocês, essas linhas, todas elas estão nesses globos, nesses mapas. Então não existe um globo como esse, onde você possa ir no mundo, nem existe um mapa que não tenha essas linhas imaginárias, essas coordenadas, ok? Então podemos começar para a primeira ideia de coordenada. Vamos lá. Aí na página 16 do livro, acompanhem comigo, beleza? Tem aí a linha do Equador, que são os paralelos, tá? Primeira ideia que a gente tem aqui na aula de geografia de hoje são os paralelos. O que são os paralelos? É uma linha imaginária que ela é cortada na horizontal, que ela existe na horizontal, beleza? Eu vou aproximar aqui o globo terrestre para vocês poderem visualizar melhor o que é essa linha imaginária que eu estou falando aqui. Essa linha imaginária, ok? São essas linhas, esses traçados que existem em qualquer globo terrestre, e em qualquer mapa que a gente possa encontrar, beleza? O paralelo dessas linhas, sabe, esses tracinhos que tem desenhados no globo terrestre. Essas são as coordenadas geográficas, tá? E o paralelo, como eu falei, são as linhas, são os tracinhos que estão na na horizontal, beleza? A horizontal. Então vejam que tem como se fosse, deixa eu colocar aqui na parte do Oceano Ártico. Então tem aqui, os tracinhos, como se fosse um jogo de damas, uma coxa de retalhos. Aí tem os tracinhos na horizontal, são os paralelos, que é para a gente poder localizar o quê? O hemisfério norte e o hemisfério sul no nosso planeta, beleza? Então, vamos para o mapa. Aqui no mapa, a gente tem... Eu vou até aproximar aqui a câmera, galerinha, para vocês também poderem visualizar melhor, beleza? Aqui no nosso mapa, temos um mapa mundi,
que é um mapa que representa o mundo. Por isso que se chama mapa mundi. Né? Então, se está representando o mundo, ele no mapa mundi tem como no desenho todos os países e os continentes, né? Onde estão esses países no nosso planeta. Tá? E aqui no mapa, né, no desenho, a gente também consegue observar as coordenadas. Tá vendo? Aqui a gente tem esses tracinhos. Beleza? Esses tracinhos que são os paralelos. Tá? São tracinhos que ficam na horizontal. Tá? Para vocês poderem entender a diferença entre horizontal e vertical. Horizontal é quando a gente tem uma linha nessa posição. Beleza? Horizontal é uma palavra que vem de horizonte. Tá? Então, todo tracinho em qualquer desenho de mapa ou de globo terrestre que a gente possa observar, a gente chama de paralelo. Porque é um tracinho que ele está nessa posição horizontal, ok? E aí a gente vai para o principal paralelo que existe em desenhos de mapas e do globo terrestre. O principal paralelo é esse que está escrito bem aqui no cantinho, tá? É o paralelo da linha do Equador. Linha, porque é como se fosse um tracinho, né? Por exemplo, como a gente pega um caderno e abre ele, e pega um lápis ou uma caneta e faz aquele tracinho, beleza? Os tracinhos que tem, as linhas que tem na folha de um caderno onde a gente escreve, estão na horizontal. Então, por isso que é linha do Equador, porque é um paralelo, né, que está na posição horizontal, ok? E para que serve a linha do Equador? Se chama linha do Equador porque é uma linha que ela vai se localizar, o seu centro do paralelo está no país Equador, né? Que fica bem aqui onde eu estou apontando, tá vendo? No continente americano existe esse país que se chama Equador e ele é vizinho, olha só, do Brasil, que é esse país enorme aqui, que nesse mapa, né, está pintado de rosa. Okay? Então, o Equador é aqui que se localiza o centro desse paralelo. Por isso que se chama linha do Equador. Ok? Para que serve esse paralelo, professor? Alguém pode estar se perguntando. Esse paralelo ele serve para poder a gente localizar o hemisfério norte e o hemisfério sul. Beleza? A gente tem aqui o livro, que na página 16 vocês também podem observar, beleza? Que tem esse quadro, o primeiro quadro, né, que tem um desenho ao lado do globo terrestre, e os desenhos que são os traçados que representam os paralelos e a linha do Equador. Então vamos lá entender o que é o hemisfério norte e o hemisfério sul? Vamos para o mapa de novo, tá? Aqui colocando mais distante para vocês poderem visualizar o mapa por completo, tá? Aí aqui tem a linha do Equador, ela fica aqui bem no centro do desenho do mapa, tá? É como se estivesse cortando todo o mapa, né? Todo o planeta, tá? Fica no centro, tá? Então eu vou colocar aqui o meu braço que vai representar o paralelo, que é a linha do Equador, tá? Esse aqui meu braço é a linha do Equador, ok? Tudo que está acima, todos os países, todas as regiões no planeta que estão acima da linha do Equador, a gente chama de hemisfério norte. Hemisfério norte, ok? Então, são regiões onde tem países, por exemplo, vamos visualizar aqui, como Estados Unidos, como Canadá, como o México, né? Se a gente for para outro continente, galerinha, como a Europa, a gente vai encontrar países como a Dinamarca, como a Noruega, como a Suécia, beleza? Que são países que ficam no extremo norte da Europa, né? Porque vem de hemisfério norte, ok? Se a gente for para a Ásia, que é outro continente que fica no leste do planeta, a gente encontra a Mongólia,
Porque todas essas regiões que estão desenhadas no mapa, em globos terrestres, elas estão acima da linha do Equador, que é esse paralelo que fica na horizontal. Então, essas regiões, elas têm algumas características, né, algumas coisinhas que diferenciam ela, por isso que marcam ela como região norte. O hemisfério norte, os países que estão nessa região do planeta, eles são países, né, com um clima, né, mais frio, tá? É nessa região que tem temperaturas mais baixas. Quanto mais baixa a temperatura, mais frio é o local. Quanto mais alta é a temperatura, mais quente é o local. Por isso que quando a gente está numa sala de aula, né, tem lá o ar-condicionado e a gente pede para aumentar a temperatura. Ou pede para baixar a temperatura com o uso do controle remoto. Né? Quando fica o ar-condicionado em 17 graus, é porque fica já bem frio, sabe? E se manter a porta da sala fechada, né, o tempo todo, sem ela estar aberta, aí é que a sala fica bem fria, parecendo uma geladeira. Se a gente coloca a temperatura do ar-condicionado em 23, 24, 25 graus, já é uma temperatura mais alta, tá? É um número mais alto. Então a temperatura ela vai ser mais quente, ok? Então nesses países que estão no hemisfério norte, como esses que eu disse, Estados Unidos, Suécia, Dinamarca, são países frios. São países que mesmo no verão, em muitas regiões desses países, tem neve, né? Neva bastante, chove granizo, que são aquelas pedrinhas de gelo que caem do céu, porque são regiões mais frias. A gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa aula que tem as zonas climáticas no planeta, tá? Né? Que também a geografia ela estuda isso. E ela vai dizer que existem lugares no planeta que são muito frios, a zona polar, ártica, ou a zona temperada. E tem lugares no planeta que são muito quentes, onde tem um sol bastante quente, sabe? Como aqui em Olinda, né? Ou em boa parte da região do norte e nordeste do Brasil, que é uma região, zona tropical. Então essas zonas, que a gente vai ver um pouco mais na frente nessa aula, é que vão explicar por que tem um lugar que é mais frio e tem um lugar que é mais quente, tá? Em lugares diferentes do nosso planeta, tá? E aí, voltando, né, para a parte dos paralelos, ok? A gente está na linha do Equador, ok? Voltando aqui para o centro do mapa, lembrem do meu braço aqui, que está localizado no centro do mapa, que representa a linha do Equador, que está na posição horizontal. Abaixo da linha do Equador, abaixo dessa linha que fica no centro, a gente tem o hemisfério sul. No hemisfério sul, tá, a gente encontra países quentes, né, países de temperatura tropical, ok? Como o Brasil, tá? Então estamos abaixo da linha do Equador, né? Bolívia, Paraguai. Se a gente for para a África, né, que é um outro continente, do outro lado do Oceano Atlântico, a gente encontra países como Angola, África do Sul, Namíbia. Quando a gente atravessa o Oceano Índico e a gente vai navegando pelas águas do mar e vai até o quinto continente, que é a Oceania, lá a gente encontra a Austrália, né? A gente encontra a Nova Zelândia, que fica aqui nesse cantinho quase no final, né, desse desenho de mapa que eu tenho aqui. Então, esses são os países que estão localizados no hemisfério sul do planeta, ok? Esses países, eles têm algumas características diferentes dos países do hemisfério norte, que estão acima da linha do Equador. O hemisfério sul e esses países, eles estão abaixo da linha do Equador. Então, eles têm um clima diferente, eles têm uma natureza diferente. Então, eles são países de zona tropical, de zona quente, né? São países onde é mais quente, tem um clima com temperaturas mais altas.
né? É por isso que aqui, enquanto eu estou nessa aula, já estou quase suando, porque a gente está em Olinda, eu agora estou em Olinda, que é uma cidade que fica no nordeste do Brasil, em Pernambuco, e que está no mapa, olha só, a geografia vai me dizer que Pernambuco, onde eu estou agora, eu estou no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Isso vai explicar porque eu estou num lugar quente, tá? Com praias, onde a água é morna, sabe? Quando a gente vai para aquela praia tomar um banho de mar e a água é bem quentinha, a água não é gelada, não é fria, tá? Porque estamos numa região tropical, estamos no hemisfério sul, tá? Se a gente for para o hemisfério norte, numa praia que fica nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Noruega, que são países que ficam no hemisfério norte, acima da linha do Equador, que é esse paralelo, esses países, a praia lá é uma praia de água bem gelada, tá? As pessoas não costumam frequentar a praia como as pessoas costumam frequentar a praia aqui, por exemplo, porque a água ela é quase congelada em muitos lugares desses países, ok? Como eu falei antes, é marcado por uma temperatura muito baixa, ou seja, muito frio, né, no hemisfério norte, e a água é muito gelada, tá? Podemos pular para a próxima coordenada da geografia. A primeira coordenada foi o paralelo, né? E a gente viu como principal paralelo a linha do Equador, né? Que é essa linha que fica no centro do mapa, que é uma linha na posição horizontal. Vamos agora para a região dos meridianos, tá? A gente volta então a observar as linhas, tá? Que existem, que são os desenhos dos tracinhos que tem desenhados nos mapas e desenhados aqui no globo terrestre, tá? Voltando para os desenhos, tá vendo os tracinhos? São vários, né? A gente viu que os paralelos são esses que se encontram na posição horizontal, tá? E que vão explicar que existe o hemisfério norte acima da linha do Equador e o hemisfério sul abaixo da linha do Equador. Ok? O meridiano, que se encontra aí também na página 16 do livro de Geografia, está desenhado num quadro, né? Ao lado tem uma foto do globo terrestre representando essas linhas. E aí, o que é que tem? Tem a linha na vertical, tá? O meridiano, ele é uma linha, um tracinho que está na vertical. Então, vamos de novo para posições. A gente tem primeiro a posição horizontal, que vem de horizonte, tá? Para a gente lembrar da horizontal, a gente tem que pensar na linha que tem na página, na folha do caderno da gente, quando a gente escreve o assunto na escola. E a vertical é essa posição aqui, ó, horizontal, vertical. Então, na vertical, as linhas que tem desenhadas nos mapas e no globo terrestre que estão nessa posição, os tracinhos, a gente chama de meridiano, tá? Então, paralelo, meridiano, ok? Paralelo, né, a linha do Equador, e meridiano, tá? Horizontal, vertical, ok? Então, vamos para o mapa para conhecer o principal desses tracinhos, desse meridiano. Se a gente tem na horizontal, o principal paralelo é a linha do Equador. No meridiano, a gente também tem um principal, que fica no centro do mapa, tá? Então, a gente vai conhecer agora, a gente vai viajar aqui junto com o professor para o continente europeu, ok? Aqui, próximo do Reino Unido, tá? Que é uma região na Europa que é vizinha da França, que é vizinha da Alemanha. E aqui a gente vai encontrar o principal meridiano, tá? Que ele vai cortar, vejam só, observem, tá? De cima para baixo e de baixo para cima,
tá? Nos desenhos que a gente encontra de mapa. Esse tracinho que fica na posição vertical, a gente chama de meridiano de Greenwich. Greenwich é um nome em inglês, tá? Greenwich, como curiosidade para vocês saberem, porque foi descoberto numa região da Inglaterra no final do século XIX por um cientista inglês, tá? Foi ele que criou essa coordenada na geografia. Ele também era um geógrafo e estudava a localização, que é um princípio da geografia, e ele descobriu, tá, o nome, ele colocou esse nome Greenwich, tá, porque faz referência ao lugar onde ele vivia, que é a Inglaterra. Então, Greenwich é um nome em inglês e tem a ver com esse cara que descobriu esse meridiano, que é em inglês. Ok? Então, o que é que esse meridiano ele vai explicar no mapa quando a gente vai fazer a leitura? Olha só. Se aqui a gente tem a linha do Equador na posição horizontal, na posição vertical, tá? Que é de cima para baixo e de baixo para cima. Esse tracinho a gente chama de meridiano. E esse tracinho aqui na vertical a gente chama de paralelo. E esse na posição vertical chamamos de meridiano. O que é que ele vai explicar, o meridiano? Ele vai explicar que existem no nosso mapa, vou afastar aqui para vocês poderem ver melhor o mapa por completo de novo. Ele vai mostrar que existe do lado esquerdo do mapa, tá? Aí vocês estão visualizando como direito, mas do lado esquerdo, onde tem países como, vou aproximar novamente, Portugal, Espanha, Irlanda, aqui na Europa. Quando a gente atravessa o norte do Oceano Atlântico e vai até aqui mais no hemisfério norte, aí a gente encontra países como Estados Unidos, Canadá, México novamente, Cuba, Dominica. Aqui na América do Sul, onde estamos, né, onde está o Brasil, está a Bolívia, Argentina, Uruguai. Todos esses países que eu estou mostrando, que ficam à esquerda no mundo, a gente chama de países que estão no oeste. No oeste. Aí a gente vai para a orientação das posições, né? Das direções. Né? A gente tem o norte, o sul. Eu vou apontar aqui as direções. Ok? Aí tem o meu oeste, que fica aqui, no caso, à minha esquerda. E temos o leste, que fica à minha direita. Essas posições elas vão variar. O norte, o sul, o leste, o leste e o oeste vão variar de acordo com a sua localização, tá? Então, o meu norte, sul, leste e oeste é diferente do seu porque estamos em posições diferentes, ok? Então, o oeste para mim é diferente do oeste para você. De repente, só se você estiver na mesma posição que eu, na mesma localização, é que vamos ter direções iguais, beleza? Então, o meridiano de Greenwich, que é essa linha na vertical, né, de cima para baixo, de baixo para cima, ela vai explicar isso, que existem o oeste e o leste. O que está à esquerda da linha do meridiano de Greenwich é o leste. O que está à direita é o oeste. Então tem essas posições, essas direções que a gente também estuda na geografia, para a gente poder se localizar. Como assim? Se a gente tiver, por exemplo, na China, que é esse país aqui de cor amarela, desenhado no mapa, que é o país mais populoso do mundo.
tá? O primeiro país mais populoso do mundo. Em segundo lugar, o país mais populoso do mundo é a Índia, que também fica no continente asiático, na Ásia. A China, ela está à direita. Aqui a gente tem o meridiano de Greenwich, no centro, né? O centro dele fica na Inglaterra, onde ele foi descoberto pelo cientista. À direita, né? Do lado direito do meridiano de Greenwich, a gente tem a China. Então, ela está localizada no leste, ok? No leste. Então, se a gente estiver na China e alguém perguntar, a gente está no leste ou no oeste? No planeta. Aí você vai dizer, eu estou no leste, ok? Porque eu estou à esquerda, à direita do meridiano de Greenwich, ok? Que é essa linha na vertical no mapa. Agora, se a gente faz uma viagem bem legal, e a gente está na Califórnia, ok? Que é um lugar que fica aqui, onde tem cidades como São Francisco, Los Angeles, Hollywood, que fica em Los Angeles. Então, que é uma região dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, diferente da China, está bem do outro lado, né, do meridiano de Greenwich. Meridiano é essa linha, esse traçado que fica aqui no centro do mapa. E à esquerda dele está os Estados Unidos. Aqui na Califórnia, onde eu apontei, deixa eu aproximar aqui a câmera para vocês poderem visualizar. A gente está à esquerda do meridiano, então estamos o quê? No oeste. Estamos no oeste. Então, no mapa, quando a gente vai visualizar um mapa como esse, a gente enxerga o norte, o sul, o leste e o oeste. O que é que vai definir o que existe o leste e o oeste? No centro vai ter o traçado na vertical, esse tracinho, que é um meridiano de Greenwich. À direita dele temos os países ao leste. E à esquerda dele temos os países que ficam a oeste. Ok? Então, a gente usa esse princípio, esses tracinhos, o meridiano e o paralelo, para poder se localizar onde quer que a gente esteja no mundo. Então, por exemplo, se uma pessoa está na Suécia, ok? Que fica aqui no extremo norte da Europa, esse país aqui que está pintado de roxo, como eu estou desenhando, fica no extremo norte, que é a região mais fria da Europa. Esse país ele está localizado ao norte do meridiano de Greenwich, né, porque ele está acima, ok? Então, isso são algumas ideias que na geografia a gente tem, pessoal, para poder localizar. Primeiro, o tracinho na horizontal, que é o paralelo. O principal dele é a linha do Equador, que vai explicar que existe o hemisfério norte e que existe o hemisfério sul. Os países que estão ao norte são países de clima mais frio. E os países que estão ao sul são países de clima mais quente. E a gente tem o tracinho na vertical, que é o meridiano. Tá? E o principal é o Greenwich. O que está à direita dele no mapa são os países a leste do meridiano. E o que está à esquerda dele são os países que estão a oeste, ok? Podemos pular para a próxima parte, beleza? Então essas são as duas coordenadas que estudamos na geografia, ok? As principais, que são esses desenhos desses tracinhos que ficam localizados no mapa ou em qualquer globo terrestre que a gente possa encontrar, beleza? Tudo que está, mais uma vez, a horizontal é o paralelo. O principal é a linha do Equador. São as linhas. E o que está na vertical são os meridianos. E o principal é o de Greenwich. Tá? Então, podemos pular para a próxima página do livro. Ok? Coloquem aí
na página 17, beleza? Eu também estou aqui com o livro do professor e vamos acompanhar juntos também nesse livro de geografia o assunto. Aí a gente tem nessa página 17, né, o conceito de latitude e de longitude, beleza? Esse conceito de latitude e longitude vai explicar que existe o Polo Norte no planeta e o Polo Sul, beleza? Então deixa eu pegar aqui o globo terrestre e aproximar da câmera para a gente poder localizar os globos terrestres, né? o Polo Norte e o Polo Sul, perdão. Galerinha, deixa eu virar aqui de ponta cabeça o nosso planetinha Terra. Aqui a gente tem o Polo Sul, que fica no extremo sul do planeta, ok? Veja só que é um grande pedaço, né, de terra congelada, ok? E aqui acima, onde tem esse buraco aqui, no globo terrestre do professor, é onde tem outro lugar, o extremo norte da Terra. Por isso que se chama Polo Norte. Então, essas duas regiões aqui no planeta Terra, que ficam no topo e embaixo, a gente chama de eixo, o eixo da Terra. Então a gente tem o eixo norte, onde fica o Polo Norte, e a gente tem embaixo o eixo sul, onde fica o Polo Sul. Ok? Dizem que no Polo Norte é onde vive o Papai Noel. E é de lá que ele mora e fabrica os passos o ano todo fabricando os presentes, para quando chegar no final do ano, na época de Natal, ele entregar às crianças que se comportaram, né, que respeitaram seus pais, né, que não foram desobedientes. Mas a gente sabe que é um mito, né, uma fábula. Tá? No Polo Norte, cientistas já foram até lá. E é por isso que foi descoberto isso, que existe o Polo Norte e o Polo Sul, porque teve gente que foi para lá para poder estudar esse local no planeta. E não tem nada. Talvez só algumas espécies de animais que moram lá e que conseguiram se adaptar, né, ao clima frio que existe lá, como o urso polar, como o pinguim, como focas, ok? Mas aí é um eixo da Terra, então é muito difícil, né, você viver num local que, por exemplo, no Polo Sul, ok? É um clima muito frio, tudo muito congelado, existe pouca vida nesses locais no planeta Terra, tá? Então a gente tem latitude e longitude que vão explicar, né, que existem essa linha imaginária que vai explicar que existe o Polo Norte e o Polo Sul, como eu estou mostrando aqui nesse meu planetinha Terra, beleza? Assim podemos adiantar o assunto da aula de hoje, pulando para a próxima página. E aqui acompanhem junto comigo, por favor, quando estiverem assistindo esse vídeo, a página 18. A página 18 é onde tem as zonas térmicas. Zona térmica. A gente vai entender essa outra ideia que tem na geografia, ok? Sobre o nosso planeta Terra. A zona térmica, pessoal, é que vai explicar que existem lugares no planeta que são mais quentes e existem lugares no planeta, regiões, onde o clima ele é mais frio. Como eu expliquei, o hemisfério norte, os países que estão localizados acima da linha do Equador, e os locais mais quentes, que estão os países que estão abaixo da linha do Equador. Então, aqui no nosso mapa, visualizamos aqui ele por inteiro, e vamos observar que existem as zonas térmicas no nosso planeta. Ok? Então, as zonas térmicas é o que vai explicar o clima, tá? Térmica é uma palavra que vem de temperatura. Por isso que quando a gente está dodói, a gente está com febre, por exemplo, né? A nossa mãe, ela vem com um termômetro. O termômetro. Termômetro. Veja que as três palavrinhas elas se parecem, né? Térmica, temperatura e termômetro.
Porque tudo vem de temperatura, de clima, de se está muito quente ou se está muito frio. Então, no caso da febre, quando a gente está dodói, quando a temperatura está alta, lembra do ar-condicionado que eu falei antes? A temperatura está alta, está quente. Quando a temperatura está com um número baixo, é porque está mais frio. Então, por exemplo, quando estamos com 39 graus, quando a gente coloca aquele termômetro embaixo do braço, no sovaco da gente, a temperatura fica 39 graus, é porque estamos com febre. Nossa temperatura do nosso corpo, a gente sente que a gente está muito quente. Porque é a temperatura do corpo da gente, é a temperatura corporal. Quando o termômetro, quando a gente não está com febre e a gente coloca o termômetro embaixo do sovaco, vocês podem fazer esse experimento em casa. Pegar um termômetro com a ajuda do papai ou da mamãe, ou de alguém da família que possa ajudar, e fazer esse teste. Cuidado para não quebrar o termômetro. Por isso que eu peço para vocês antes pedirem ajuda ao papai, à mamãe ou alguém adulto que esteja próximo. E aí vocês colocam o termômetro embaixo do braço, que é um local para ver a temperatura do corpo, e lá pode estar, quando você não estiver com febre, vai estar a temperatura normal do corpo, que é 35, 36 graus. Tem gente que é mais quentinho, vai estar 36,5. Tem gente que está um pouco mais frio, vai estar 35, 36,5. Tá? Então essa é a temperatura. Quanto mais alto, mais quente. Quanto mais baixo o número, mais frio. Ok? Então, voltando para a geografia, eu vou usar essa parte do termômetro como exemplo. A zona térmica, o nosso planeta é como se fosse um corpo da gente. Ele também tem uma temperatura. Tá? Tem lugares nele que é mais quente e tem lugares no nosso planeta que é mais frio. Beleza? Então temos as zonas térmicas. Zona quer dizer área, lugar. Então, no nosso planeta, aí mesmo na página 18, vocês vão observar um desenho, em forma de círculo, colorido. E cada cor que tem aí no desenho, na página 18, representa uma zona térmica que existe no nosso planeta. Beleza? Então, a gente tem a zona polar ártica ao norte, a gente tem a zona polar ártica ao sul, temos a zona tropical, temos a zona temperada. Então, são regiões onde o clima ele vai ser diferente, ok? De acordo com a região do planeta e de acordo com a temperatura que mostra nesse planeta. Tá? Então, eu vou mostrar aqui no meu globo terrestre dessa vez, usando como exemplo, mostrando para vocês como é que a gente pode localizar, a gente pode ver essas zonas térmicas quando a gente vai pegar um mapa para poder fazer uma análise, quando a gente vai pegar um globo terrestre. Belezinha, turminha? Vamos lá. Aí aqui a gente tem, eu vou aproximar, o globo terrestre. Cuidado que está de ponta cabeça. Agora sim, está certinho. Ok? Eu falei que existe o Polo Norte e o Polo Sul. Então são regiões no planeta onde é mais frio, que é próximo também da Antártida, que é o continente gelado, é o continente de gelo. Então temos a zona polar ártica sul, que é toda essa região aqui, não só aqui no eixo sul da Terra, no Polo Sul, mas tudo que está aqui em volta dele, boa parte do planeta aqui, que está próximo do Polo Sul, a gente chama de Zona Polar Ártica Sul, como tem aí no livro. Aqui acima a gente tem a Zona Polar Ártica Norte, toda essa região aqui, onde tem, por exemplo, a Groenlândia, que é um lugar onde não é habitável pelo homem. O ser humano ele não consegue ir até a Groenlândia, porque até consegue, mas não consegue ter o quê? Construir cidades lá, conseguir construir uma casa para morar, porque é um local muito gelado, muito frio. Então, só animais que tenham condições de viver nesse local, que se adaptaram a viver nesse local, eles têm condições de poder morar ali, viver ali no seu habitat natural. Como pinguins, como focas, como ursos polares. Por isso que o nome do bicho é urso polar. Porque vem do polar do Polo Norte e do Polo Sul.
é um animal que é típico dessas regiões. A gente pode ver que ele é todo branco, né, bonito, e tem aquela pelugem no corpo. Então, a própria natureza fez com que ele tivesse aquele pelo todo no corpo, que é para poder se aquecer, porque ele vive num local muito frio. Beleza? E aí a gente tem essas temperaturas, ok? E aí uma coisa também que é bom entender sobre as temperaturas é que existe o grau na temperatura. A temperatura, que é quando está mais quente e quando está mais frio, ela é medida por graus. Grau, por exemplo, eu estou com 39 graus de febre, por exemplo. Então, grau é a medida de temperatura. Eu estou com 36 graus de febre. Então, de temperatura. Então, eu estou com essa medida. Então, a mesma coisa a gente usa para poder localizar as regiões que são frias no planeta e os lugares que são quentes. Os cientistas eles usam termômetros especiais para poder medir a temperatura dos lugares que existem no planeta. É como eu falei, é como se o nosso planetinha Terra ele fosse um corpo, tá? Que ele tem lugares nele que são mais quentes e tem lugares nele que são mais frios. Então os cientistas eles utilizam termômetros, assim como a mamãe da gente faz com a gente quando a gente está com febre, para poder medir a temperatura. Mas eles não fazem isso porque o nosso planeta está doente. Eles fazem isso porque o nosso planeta para poder estudar o nosso planeta, tá? Para poder são geógrafos, né? Que é aquele que estuda geografia, né? São biólogos para poder estudar os animais que existem em esses lugares frios e lugares quentes, né? Então são cientistas. Eles fazem isso para poder definir e explicar para a gente, né? Trazer informações para a gente entender o planeta onde a gente vive, ok? Para a gente poder saber da importância que é viver no planeta da gente, a gente tem que conhecer o planeta que a gente vive, tá? Então é por isso que é importante estudar geografia, como nesse vídeo, para poder ter essa ideia da importância, né, e da beleza que é, né, tanta coisa que a gente pode procurar saber que existe sobre o nosso planeta Terra, ok? Então, assim como tem os graus para medir a temperatura do nosso corpo, né, a gente tem os graus também para medir a temperatura do planeta, tá? Então, quando o clima está muito frio, então na zona polar ártica temos o quê? Os graus negativos. Vou dar um exemplo. No Polo Sul, a gente tem o quê? Por exemplo, 40 graus negativos de temperatura. O que isso quer dizer, negativo? Tem um tracinho de menos na frente do 40, né, do número. Significa que está tão frio que está abaixo do zero. Por isso que quando a gente vai assistir um filme na televisão, a gente encontra às vezes uma pessoa dizendo: eita, eu estou aqui no país, está 6 graus abaixo de zero. Está 4 graus abaixo de zero. No caso do Polo Sul, está 40 graus abaixo de zero. Significa que está tão frio que a temperatura está abaixo de zero. E quando tudo está abaixo de zero, tudo está congelado, tudo está como se fosse pedra de gelo. Então até a água do mar ela fica em formato de gelo, fica pedrada, como se fosse o congelador de uma geladeira, ok? E também a gente tem os graus, lugares no planeta onde tudo é muito quente, ok? Zonas térmicas onde a temperatura é muito alta, beleza? Que está muito acima do que é suportável, do que é bom para a gente viver. Então, por exemplo, o lugar mais quente do mundo, os lugares mais quentes do mundo, a gente vai encontrar na África, tá? Então, utilizando aqui o globo terrestre, aqui a gente visualiza em toda essa região colorida o continente africano. No continente africano temos desertos, são regiões muito quentes. Então o deserto ele é um local no planeta que é tão quente nesse local, nessa zona térmica, que não tem planta, não tem muitas espécies de animais vivendo ali,
não tem a presença de água, porque é tão seco e tão quente que não tem como ter água no local. Ela simplesmente evapora muito rápido. Então, a gente tem, por exemplo, o deserto da Namíbia, ok? E a gente tem aqui no norte da África, beleza? A gente tem mais ou menos nessa região aqui, porque é um deserto que ele é tão grande que ele vai cortar vários países que ficam ao norte da África. Então, do Egito, da Argélia, do Marrocos, né, fazendo também limite quase com outra região, é o deserto do Saara. Já ouviram falar do deserto do Saara? É uma região onde, durante o dia, a temperatura está a 45 graus de temperatura. 45 graus é muito quente. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Olinda, a temperatura geralmente ela marca entre 23 a 32 graus. E a gente já sente muito quente quando está a 32 graus. Geralmente 32 graus é quando a gente está no verão, onde o sol está batendo com muita força, né, na gente. A gente sente muito calor. As pessoas geralmente vão à praia, vão para a piscina, né? É uma época do ano, uma estação do ano que é muito quente. A gente toma muito sorvete, chupa muito picolé, para poder se refrescar, né? Refrescar o nosso corpo e baixar a temperatura um pouquinho. Se 32 graus já é muito quente, a gente não suporta, né, direito. Imagina no deserto do Saara, aqui no norte da África, onde a temperatura é 45 graus, é bem mais acima, tá? E ainda não é o lugar mais seco do mundo, porque existe o quente e existe o seco, tá? O lugar mais seco do mundo, que é onde realmente não tem a presença de água, né? A gente vai fazer uma volta aqui, vai fazer um giro no nosso planeta. Vamos sair agora aqui do deserto do Saara, no norte da África, ok? Vamos aqui atravessar o Oceano Atlântico, né? Opa, eu estava quase no Oceano Índico. Vamos aqui dar uma volta, beleza? Oceano Atlântico. E aqui a gente vai para a América do Sul, que é esse continente aqui, beleza? A América do Sul, que é onde está o Brasil, temos países como a Argentina, como Bolívia, como o Equador. E aí tem uma região aqui de um país que é o Chile, que também é vizinho nosso, vizinho do Brasil. E tem um outro deserto que tem nesse planeta, que é o deserto do Atacama, que os cientistas eles foram lá estudar a temperatura, né, que tem nesse local, a zona térmica, né, que tem ali. E eles descobriram que ainda é mais seco, um local mais seco do que o deserto do Saara na África. Porque nem espécies de plantas, muitas vezes, você pode encontrar nesse deserto. E quando a gente observa esse deserto, se a gente for colocar na internet deserto do Atacama e ver as imagens no Google, a gente encontra como se fosse uma areia branca, ok? Porque é tão seco que não cresce nenhuma planta bem ali. Então só algumas espécies de plantas, tipos de plantas, vão crescer nesse lugar, que conseguiram se adaptar à secura que existe nesse local, tá? Então aí são exemplos que eu trouxe aqui para vocês saberem, turminha, do que é essa zona térmica que a gente estuda na geografia, que tem aí na página 18. Nosso planeta, né, ele tem várias zonas térmicas no mapa, né, que a gente pode observar, e que tem lugares mais quentes, onde a temperatura é mais alta, e tem lugares mais frios, onde a temperatura é mais baixa. Isso vai variar de um local para o outro. E quem vai explicar isso vai ser a geografia, ok? E outras ciências que trabalham junto com a geografia. Beleza? Então vamos pular aí para a última página do nosso assunto de hoje, né? Pulem aí para a página 19 do livro de geografia. Na página 19 tem um assunto que é bem legal de a gente saber também, para a gente finalizar a aula de hoje, que é o assunto do fuso horário. Cada lugar no mundo ele tem um horário diferente.
E a geografia também vai explicar isso. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem vários fuso horários. Aqui hoje, né, em Olinda, no momento que eu estou gravando essa aula, são quase 10 horas da manhã. São quase 10 horas da manhã. Então, se a gente for viajar para outro local no Brasil, outra região, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a gente encontra países com fuso horário, lugares com fuso horário diferente. A hora vai ser diferente nesse mesmo aqui. Enquanto que aqui, onde eu estou, são quase 10 horas da manhã. Uma pessoa que está nesse momento em São Paulo, lá a hora não é quase 10 horas da manhã. Lá é um pouco mais para frente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o fuso horário ele vai ser determinado, né, pelos dias e pelas noites. Né? Essa questão de por que existe o dia e por que existe a noite, isso aí foi estudado já no capítulo anterior, quando a gente estava na escola, que isso é determinado pela luz, pelo sol, né? E pelo movimento de rotação do planeta, tá? E aí eu até comentei nessa aula que existe o fuso horário, que é diferente, como exemplo, entre o Brasil e o Japão. O Brasil que fica a oeste, né, do meridiano de Greenwich, e o Japão que fica a leste do meridiano de Greenwich. Então, no caso do Brasil e do Japão, tem um fuso horário que é invertido, tá? O Brasil está no ocidente e o Japão está no oriente, tá? Então, no caso do Brasil, enquanto que aqui são 10 horas da manhã, por exemplo, nesse horário aqui, que eu estou contando no relógio, no Japão são 12 horas à frente. São 12 horas à frente, ok? De diferença. Então, a gente tem lá 10 horas da noite. 10 horas da noite. Então, enquanto que aqui é 6 da manhã, lá é 6 horas da noite. Então, o fuso horário é isso. São os horários que existem no nosso planeta e que vai ser diferente de acordo com a localização de cada lugar, ok? Isso que vai determinar é o dia e a noite. Porque enquanto que um lugar está sendo iluminado pelo Sol num horário, como aqui agora, o Sol ele está iluminando essa região do planeta nesse momento, onde eu estou, que é o Olinda, em Pernambuco, no Brasil. Sendo que nesse momento, lá no Japão, do outro lado do nosso planeta Terra, o Sol não está iluminando aquele local. A Terra ela continua girando em movimento, tá? E aí, quando aqui estiver anoitecendo, lá já vai estar nascendo o dia. O Sol vai estar aparecendo, beleza? Então, galerinha, quem vai determinar de verdade, né, a questão do fuso horário ser diferente de um lugar para o outro, de um país para o outro, é o dia e a noite, tá? Isso aí é o mais importante para a gente entender na geografia essa ideia do fuso horário, tá? Estamos chegando ao final da aula de hoje, ok? Então eu vou colocar aqui a atividade de casa e eu vou explicar essa atividade, beleza? E aí eu vou fazer isso num outro vídeo que eu vou gravar, beleza? Explicando somente essa questão da atividade de casa do livro, tá? Vai ser um vídeo mais curtinho, com um tempo mais curto, e também vai ser postado no grupo do WhatsApp, beleza? Para que vocês possam visualizar. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, de geografia. Bye, bye!